Este tema é de fundamental importância e acho que ele foi muito bem tratado pela Maria de Lourdes, assim, de modo bastante abrangente, levantando as questões mais importantes. É inegável a importância do processo tributário administrativo. Em primeiro lugar, nós não podemos esquecer que o artigo 151, inciso 3 do ZTN, como bem lembrado pela doutora Maria de Lourdes, confere ao processo administrativo o poder de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Então, enquanto se discute a legitimidade ou não da constituição do crédito tributário por parte da Fazenda por meio de um lançamento de ofício, o contribuinte discute com um ônus muito mais baixo do que a discussão judicial, porque não vai lhe custar nada a não ser os honorários do advogado. A discussão do processo tributário administrativo, por si só, suspende a exigibilidade do crédito tributário. E outra questão, característica fundamental do processo tributário administrativo, é que a sua decisão definitiva em favor do contribuinte, tratada pelo Código Tributário Nacional como decisão administrativa irreformável, não pode ser objeto de revisão pelo Poder Judiciário. Então, o título do tema, as perspectivas dos tribunais administrativos após a crise no CARF, o posicionamento do AB federal, o que eu proponho é que não se pode pensar no processo administrativo sem pensar no processo judicial. A visão que se deve ter é do contencioso tributário como um todo. Então, é muito importante saber que o processo tributário administrativo, a sua decisão administrativa irreformável, não pode ser revista pelo Poder Judiciário. Então, olhem bem a diferença. Se o contribuinte tem uma decisão favorável no âmbito administrativo, a discussão se encerra ali. Agora, se a decisão é favorável à Fazenda, inicia-se o processo judicial. E nós sabemos hoje no Brasil o custo desse processo judicial. Nós sabemos o custo de se garantir uma execução fiscal. Nós sabemos o custo de termos que antecipar garantias com carta de fiança, seguro, garantia e o custo disso. Isto levou a um fenômeno bem registrado pelo professor Luiz Eduardo Chueri no Congresso da Abradt do ano passado, que é a desjudicialização de matérias importantes tributárias. E esta é uma distorção, no meu entender, que merece reflexão a partir da crise no CARF. Questões muito relevantes, envolvendo valores altíssimos, envolvendo principalmente questões de planejamento tributário, eram discutidas no CARF, e se porventura o contribuinte não tivesse sucesso na decisão do CARF, ele logo partiria para um parcelamento, para a adesão ao regime especial, como o refis, que veio com uma frequência incomum ocorrendo no Brasil. Isso leva a uma distorção o seguinte, porque não há dúvida da competência técnica dos conselhos de contribuintes, e aqui estamos falando especialmente do CARF, em matéria de imposto de renda, em matéria que envolva conhecimento contábil, mas isso não pode também chegar ao ponto, como eu acho que estava chegando, de desmerecer o papel do Poder Judiciário. Como dizer, quem entende disso é o conselheiro do CARF, o juiz não entende. O juiz tem um dever de entender e ele tem as ferramentas necessárias para que a matéria técnica seja compreendida e levada a ele por meio de perícias técnicas. Nós não podemos
querendo valorizar o papel do processo tributário administrativo, diminuir o papel do judiciário. Eu acho que essa é uma questão muito importante e que merece a nossa reflexão. Se nós, os números, por exemplo, de autuações decorrentes de planejamento tributário no CARF, que envolve a questão do ágio, que envolve bilhões e bilhões, o Chueri levantou essa questão o ano passado e ele tem toda a razão. Não há praticamente jurisprudência de tribunais superiores sobre essa matéria, porque a matéria não chega ao judiciário. Ou ela se encerra favoravelmente ao contribuinte no âmbito do CARF, e do contrário, o contribuinte corre para aderir a um parcelamento especial, porque sai mais barato ou é mais viável economicamente para o contribuinte parcelar a perder de vista um débito, parcelamento que sempre vem acompanhado de uma anistia em relação às multas, uma remissão parcial. Ele faz as contas assim, você quer ter razão ou quer resolver? Eu prefiro resolver, e evita discussão judicial. Isso eu acho que é muito perigoso. Nós não podemos, então, há conceitos jurídicos que envolvem o que seja planejamento tributário, o que seja elisão, evasão, simulação, são conceitos que devem ser definidos pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal. Não é, com o devido respeito, pela Câmara Superior do CARF. Então, acho que essa distorção estava ocorrendo e merece reflexão por parte de nós, operadores do direito. Então, num primeiro ponto, eu queria dizer que comungo com a Maria de Lourdes no sentido de reconhecer a importância fundamental do processo tributário administrativo, e importância essa que é materializada em normas do Código Tributário Nacional. E para todos que compreendem o fenômeno da tributação no Brasil, sabemos que para a formação do título executivo, que será objeto de execução fiscal, é fundamental o devido processo legal, com todos os seus caminhos no âmbito administrativo, para dar legitimidade àquela certidão de inscrição de dívida ativa que será objeto de execução. Então, firmando esse entendimento de que não podemos abrir mão do processo tributário administrativo, mas, de outro lado, reconhecendo que também se estava dando uma importância, talvez, maior do que merecesse aos órgãos administrativos, diminuindo o papel judiciário em questões fundamentais, isso merece a observação. Aí veio a questão da crise do CARF e, como reação imediata, uma posição da Receita, do Conselho Federal do OAB em relação à incompatibilidade do exercício da advocacia com o cargo de conselheiro do CARF. Num primeiro momento, se me perguntassem, eu diria que houve um exagero do Conselho Federal em falar em incompatibilidade, que nós poderíamos tratar como impedimento. Mas isto, se nós consultarmos o Estatuto da OAB e a norma na qual se baseou o Conselho Federal para decidir pela incompatibilidade, não temos como discordar do entendimento do Conselho Federal da OAB. O Conselho Federal da OAB baseou-se no artigo 28, inciso 2 do Estatuto da OAB, Lei 8.906 de 94, que diz: a advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades: membros de órgão do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais e conselhos de contas, dos juizados especiais,
da Justiça de Paz, juiz classista, bem como de todos os que exerçam função de julgamento em órgão de deliberação coletiva da administração pública direta ou indireta. Não há como não enquadrar os conselhos de contribuintes e o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais neste inciso 2 do artigo 28, como órgão de deliberação coletiva da administração pública direta ou indireta. Então, na verdade, foi necessário que uma crise surgisse, que denúncia de corrupções surgissem, para que se aplicasse um dispositivo vigente há mais de 20 anos e que estava esquecido. Então, a incompatibilidade, e acho que é uma incoerência, se é incompatível a função de conselheiro no CARF, como não seria incompatível nos conselhos de contribuintes dos estados e nos conselhos de contribuintes dos municípios. Então, há essa incompatibilidade. Mas não é o problema. O que eu acho que podemos questionar se o estatuto comete um exagero ou não, mas teríamos que modificar o estatuto da OAB. Eu acho que um conselheiro do CARF ficar impedido de atuar num arrolamento, num inventário, numa ação de despejo, acho que é um exagero. O impedimento poderia resolver, e já havia no regimento interno do CARF normas muito rígidas de suspeição, impedimentos, incompatibilidades. Então, eventual corrupção, eventual desvios de condutas não serão resolvidos por essa questão de incompatibilidade ou de impedimento. Como também acho que a Operação Zelotes vai revelar isso. O CARF é um órgão sério, composto pela maioria de membros sérios, com decisões independentes e técnicas. É uma minoria de conselheiros e uma minoria de decisões que estão sob suspeita, né? E você não vai afastar essas irregularidades com uma remuneração de R$ 11.200 por mês. Não é possível que é uma remuneração de R$ 11.200 que vai afastar a possibilidade de corrupção de processos que vão julgar autuações de 1 bilhão, 1,5 bilhão, 2 bilhões, e quando se envolve denúncias de valores de propina de 50 milhões, 100 milhões, não vai ser uma remuneração de R$ 11.200 que vai resolver esta questão. E a composição, nova composição, havendo incompatibilidade e mantida a composição paritária dos conselhos de contribuintes, quem irá ocupar essa função de conselheiro representante dos contribuintes? E nós vamos ver que os conselheiros que estão sendo nomeados por cá são jovens advogados com formação acadêmica, que estão fazendo mestrado, doutorado, e que estão, a impressão que eu tenho, são de jovens que querem ter essa experiência no CARF para se qualificarem mais na futura carreira. Isso há um certo perigo levantado pelo professor Quiroga, fala assim: mas o conselheiro vai aprender com o meu processo de 100 milhões, de 200 milhões? Porque há, provavelmente, pelo o que se percebe das nomeações, são conselheiros com boa capacitação técnica, mas com pouca experiência. E, de outro lado, nós temos aqueles que já estão próximos da aposentadoria, que também já tiveram a sua militância, esse menor número, e que querem encerrar as suas atividades dando uma contribuição aos conselhos administrativos de recursos fiscais no âmbito federal e, quiçá, no âmbito estadual. Isso está ocorrendo também por parte de representantes dos contribuintes. Eu queria
pedir para passar, quem estiver controlando aqui, para a gente examinar alguns números que vai refletir. Ah, aqui. Como é que é aqui, hein? É aqui? Para a direita? É esse? É aqui? Bom, aqui é a consulta da OAB, que decidiu pela incompatibilidade, apenas para que vocês tenham notícia. Num primeiro momento, como eu disse, causa um certo estranhamento, mas se analisarmos detidamente os fundamentos dessa consulta, não vejo como dela discordar, porque o embasamento é com base na literalidade do artigo 28, inciso 2 do Estatuto da OAB. Aqui, não sei se vocês conseguem, é a nova composição do CARF dos representantes dos contribuintes. São 35 advogados, 7 representantes de empresas, 10 professores, 4 egressos do judiciário e 1 economista. Destes, nós temos 18 com curso de bacharel, 13 com especialização, 18 com mestrado, 3 com doutorados, 2 com pós-doutorado e 3 com formação em contabilidade. Aqui é uma estatística apresentada pelo próprio CARF, que eu acho muito importante e que por si só revela a importância do órgão e a sua eficiência. O CARF, no ano de 2011, recebeu 54 mil processos e julgou 46 mil, arredondando os números. Em 2012, 52.900, julgou 41.695. Em 2013, julgou 53.844 e julgou 42.473. Em 2014, julgou 59 mil processos. Entrou no CARF 59 mil processos e julgou 51.213. Nós estamos falando que o CARF julgou de 2011 a 2014 algo em torno de 180 mil processos. Eu diria que de 180 mil processos, os casos que estão sob suspeição na Operação Zelotes são em torno de 20. No universo de 180 mil casos julgados, os casos sob suspeição são em torno de 20, e especificamente, basicamente, sobre um assunto só. Em números, em reais, deram entrada no CARF em 2014 processos que representam 526 bilhões de reais. Em 2013, 373 bilhões de reais. Em 2012, 298 bilhões. Em 2011, 299 bilhões. Então, imaginem quando nós falamos de 599 bilhões de reais de processos administrativos que estão tramitando no CARF, isso sem contar os processos que tramitam nas delegacias das Receitas Federais de julgamento e nos conselhos de contribuintes. Nós estamos falando de alguns trilhões de reais. Este filtro pelo processo administrativo é fundamental. As empresas não teriam a menor condição de ir diretamente para o Poder Judiciário, discutir isso, principalmente na nossa atual estrutura de contencioso tributário, que você, para obter certidões negativas, precisa de estar com esses créditos garantidos, com cartas de fiança que tem um custo altíssimo, seguros garantia que tem um custo altíssimo, ou até mesmo, cada vez mais, professor Cabalto,
uma exigência de que a exigibilidade do crédito se faça por depósito em dinheiro, porque há uma novidade no Brasil recente de que os depósitos judiciais em dinheiro possam ser utilizados pelas fazendas públicas. Então, enquanto se discute em juízo determinada questão, havendo depósito em dinheiro, é como se aquele crédito já tivesse sido quitado, porque a fazenda se vale daqueles recursos e coloca no seu orçamento, inclusive. Isso no âmbito estadual, no âmbito federal. Recentemente em Minas se aprovou a lei que se pode utilizar, salvo engano, até 70% dos depósitos judiciais. Então, não há interesse, inclusive, por parte, se eu já estou me valendo daqueles recursos, eu não tenho nenhum motivo ou nenhuma razão para querer que aquele processo termine rápido, porque eu quero ver na hora que terminar, em favor do contribuinte, como é que vai ser para devolver aquele dinheiro que já foi gasto com despesas correntes do Estado, da União e dos municípios. Então, isso é uma questão muito importante, que o processo judicial é muitíssimo oneroso para o contribuinte. É muitíssimo oneroso para o contribuinte e é fundamental a fase do processo administrativo. Esses números são muito importantes, revelando os bilhões que envolve o processo administrativo. A realidade do CARF em 2015, apenas para que vocês... Alguns números que são importantes, a fonte é o próprio CARF. Nós temos 65 processos administrativos de valores superiores a R$1 bilhão. Processos entre 1 bilhão e 100 milhões, 715. Processos entre 100 milhões e 10 milhões, 4.295. Processos entre 10 milhões e 100 mil, 13 mil. E processos abaixo de 100 mil, 93.698. O novo regimento interno do CARF, algumas informações, porque estamos falando de perspectivas do novo CARF. As turmas de julgamento serão integradas por 8 conselheiros, sendo 4 representantes da Fazenda Nacional e 4 representantes dos contribuintes. Como já dito aqui, os advogados não mais poderão ser conselheiros. No período que estiver exercendo a função, devem devolver as suas carteiras OAB, o exercício é incompatível. O mandado de conselheiro também fica restrito a 6 anos, o mandato é de 2 anos, podendo ter 2 reconduções. Parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau de conselheiro, representante da Fazenda ou dos contribuintes, não podem exercer a advocacia no CARF. Isso é uma questão séria, eu não sei como nós vamos resolver. Há uma tendência de impedimentos a alcançar membros da família até 2º, 3º grau. O novo CPC traz regras rígidas sobre isso. Filho de ministro do STJ e filho do ministro Supremo vai ter que necessariamente ou ser juiz, ou promotor, ou médico, ou engenheiro, arquiteto, advogado. Ele não vai poder ser, vai ser impossível para um filho de desembargador, de ministro do STJ, do Supremo, exercer advocacia. Não sei como o Poder Judiciário, o próprio Supremo, vai enfrentar essa matéria. E são as informações que já passamos. O novo regimento, algumas questões processuais. Como é que vai funcionar? Conexão, recorrência e reflexo. Apenas informativo, né? Novidades em relação. E aqui, por fim, os projetos legislativos
que tramitam no Congresso em relação ao CARF, os projetos legislativos. A pauta do Congresso está parada por conta de se saber se o presidente da Câmara continua ou não continua, se a conta da Suíça vem de venda de carne enlatada, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver hoje no Bom Dia Brasil, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, não gostava de dizer para as pessoas, mas agora revelou que era um grande exportador de carne industrializada e que a fortuna dele na Suíça decorre dessa atividade. Então, enquanto não se resolve essa questão, nós estamos com o CARF, vocês imaginam, com 180 mil processos parados, 3 ou 4 conselheiros suspeitos, 20 processos sob suspeição, e tem 180 mil processos parados há 8, 9 meses. O prejuízo que isso causa a todos os contribuintes e principalmente ao Estado brasileiro como um todo. Então há um projeto de lei de iniciativa da Presidência da República, que é o que trata da remuneração dos conselheiros do CARF. Depois nós temos um processo da senadora Vanessa Graziotin, que trata, aí eu acho esse projeto péssimo, que altera o decreto 70.235 para excluir o efeito suspensivo dos recursos voluntários contra as decisões de primeira instância no âmbito do processo administrativo fiscal da União. Aqui, obviamente, que como o processo administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, e isso está previsto no CTN, esse efeito suspensivo é uma decorrência do artigo 151, inciso 3, jamais por projeto de lei ordinária poderia se retirar o efeito suspensivo do recurso para o CARF. E as razões são que os recursos demoram a ser julgados no CARF, e que as decisões das delegacias de julgamento geralmente são mantidas, o que, Maria de Lourdes, eu acho que falta pesquisa, né, em relação aos processos administrativos, não temos fontes oficiais, mas o número que eu tenho é que a reforma das decisões das delegacias de julgamento pelo CARF chegam a 34%, que são percentuais parecidos com o do Conselho de Contribuintes de Minas Gerais, de 36% a 39%, do CARF chega a 34%. Então não é verdade de que as delegacias têm as suas decisões confirmadas, porque se há reforma de 1/3, eu acho bastante relevante. E há também um projeto aí já de emenda à Constituição, PEC número 112 de 2015, para regular o contencioso fiscal. E aí eu também tenho as minhas dúvidas, porque é um projeto que engessa muito, assim, hoje eu acho que talvez o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais peca um pouco pelo informalismo, mas eu acho que aqui vai engessar muito. É o que estabelece concurso público para a seleção de bacharéis com mais de 30 anos de idade, 5 de atividade jurídica na área tributária para ser conselheiro, participação do Ministério Público nos julgamentos, como fiscal da lei, possibilidade de ingressar no judiciário com pedido de revisão da decisão do CARF, alterando aquele dispositivo do CTN, da decisão administrativa irreformável, vai deixar de existir a decisão administrativa irreformável. O de mais relevante que tem tramitado é isso. Para encerrar, eu gostaria de dizer o seguinte: a composição paritária dos conselhos de contribuintes, e aqui eu não sei se eu posso divergir de quem atua no conselho, mas eu falo isso para os representantes dos contribuintes. Os representantes dos contribuintes devem ter total isenção e imparcialidade
nos processos que julga em relação aos fatos e às provas. Em relação às teses, o que se espera é que eles sejam absolutamente parciais e não sejam isentos. Eu não consigo conceber que um representante dos contribuintes vá para o Conselho de Contribuintes e tenha a livre convicção de que a base de cálculo na substituição tributária é definitiva. Ele pode ter essa livre convicção na academia, no Conselho de Contribuintes, não. Ele não pode, as questões de direito, o representante do contribuinte deve defender as teses do contribuinte. Eu não vejo nenhuma, fala assim, porque ele está ali para isso. Ele não pode, obviamente, negar os fatos, ele não pode distorcer os fatos, ele não pode ignorar provas contrárias ao contribuinte, mas ele deve defender as teses jurídicas dos contribuintes. Acho que esta é a função, eu diria que é dever do representante do contribuinte o fazê-lo. Então, com estas palavras, e vendo aqui num horário rigorosamente britânico, encerro a minha modesta participação, agradecendo a paciência de todos os senhores. Muito obrigado. Não era a minha intenção, mas eu gostaria de fazer duas observações que me parecem pertinentes. Em primeiro lugar, chamou-me a atenção uma observação feita pelo professor Eduardo, com a qual eu concordo integralmente. É curioso, mas o processo administrativo tributário no Brasil sempre foi enxergado, a partir de um embate que se travou na doutrina, de uma maneira que não me parecia apropriada. Como se o processo administrativo tributário existisse de forma sistemicamente apartada do processo judicial. O professor Rubens Gomes de Souza, num artigo que ele escreveu no final da década de 60, início da década de 70, não me lembro, ele frisava a respeito daquilo que ele entendia ser uma espécie de conexão estrutural entre o processo administrativo e o processo judicial. Isso significa dizer, a meu ver, que a função exercida por um conselheiro, do ponto de vista, digamos, ontológico, é rigorosamente a mesma função exercida por um juiz. Ali está o conselheiro a exercer função jurisdicional. É evidente que essa função tem contornos próprios, ela é exercida de uma maneira distinta daquela exercida pelo juiz, mas do ponto de vista vislumbrada como uma atividade estatal, a função é rigorosamente a mesma. Estão aqui presentes no auditório 3 colegas conselheiros em Belo Horizonte, o professor João Paulo, o professor Leonardo Varela e o professor Rafael Queiroz. Isso é uma coisa que a gente discute em alguma medida no Conselho. Então, essa visão trazida à estampa pelo professor Eduardo me parece de fundamental importância, porque entender o processo administrativo tributário, operacionalizá-lo de maneira estanque em relação ao processo judicial, me parece equivocado. É preciso reconhecer as especificidades das duas instâncias, entender que a função jurisdicional exercida no processo administrativo tem contornos específicos, mas dizer, por exemplo, como eu já ouvi, né, em decisões, e há uma certa ideologia por detrás de determinadas decisões que apequenam e amesquinham de tal maneira o processo administrativo que põe a perder, inclusive, a efetividade da própria Constituição da República, como se não existisse processo, como se não existisse contencioso. Então, aquela discussão, é processo, é procedimento? Há processo. A Constituição diz litigantes, né? Há partes, há recursos,
né? Há uma autoridade estatal investida da função de dirimir o conflito e de aplicar o direito àquele caso trazido a julgamento. Outra coisa que me parece relevante, e eu vou encerrar em poucos minutos, eu tive a sensação, após a palestra do professor Eduardo, até tomei conhecimento agora a respeito do projeto da senadora, eu acho que a sociedade ela precisa ficar vigilante no sentido de evitar qualquer tentativa de colonização do processo administrativo, quer por uma certa burocracia fiscal que entende, por razões que não vem ao caso dizer aqui agora, que seria conveniente fazer com que as entidades da sociedade civil tenham menos força, né? Eu acho que é preciso radicalizar a participação popular. É preciso a sensação que me deu é que para acabar com a doença vai matar o paciente, né? Quer dizer, a corrupção é algo inadmissível, mas quer dizer, a gente não pode acabar com o processo administrativo tributário utilizando como pretexto o problema de corrupção, né? Então, e outra coisa, já que o professor Eduardo falou, eu tenho a mesma impressão acerca da decisão do Conselho Federal da OAB, eu comungo integralmente da opinião do professor Eduardo, mas eu acho, com a devida vênia, que a disposição legal, ela em alguma medida, ela inviabiliza a efetividade dos direitos fundamentais, porque eu não posso acreditar que... Qual o problema de um advogado, por exemplo, tributarista, que atua no Conselho de Recursos Tributários do município de Belo Horizonte? Eu acho que ele não pode advogar em matéria tributária quando a parte for o fisco de Belo Horizonte. Mas por que ele não pode advogar, por exemplo, na Justiça Federal em matéria de direito federal? Quer dizer, o que eu acho importante é que a sociedade civil tenha um profissional qualificado, experiente, né? Eu acho que a experiência é de fundamental importância, como é também de fundamental importância que os auditores fiscais que compõem o Conselho tenham experiência, né? Então, eu acho que a tentativa de colonizar o Conselho, quer por órgãos, por pessoas vinculadas a interesses privados, como parece ter ocorrido no CART, como por parte de uma certa burocracia fiscal, a meu ver, põe a perder a efetividade mesma da própria Constituição da República, dos direitos fundamentais dos contribuintes e até mesmo do interesse público primário, que consiste em arrecadar os tributos com respeito ao Estado democrático de direito, etc., porque, enfim, são as considerações que eu gostaria de fazer. Peço desculpas se me estendi e passo a palavra ao doutor Hugo Reis para as suas considerações. Muito obrigado. Bom dia. Primeiramente, em nome da Comissão de Direito Tributário do AB, agradeço a presença de todos nesse segundo dia de congresso. Em seguida, cumprimento aos demais componentes da mesa, Cláudia, Maria de Lourdes, professor Alfredo, professor Leandro Maria. Bom, cumprindo ao que me foi atribuído, após as brilhantes palestras, eu vou me limitar a fomentar o debate que já foi instaurado. É inequívoco que a crise no CAF, ela impactou o sistema de tribunais administrativos até então vigente. Mas a motivação dessa crise, ela não é estritamente tributária, ela é mais ligada à questão de ética, de compatibilidade da advocacia, e as decisões tributárias, assim, na maioria das vezes eram boas tecnicamente. A Comissão de Tributário teria total interesse na defesa dos advogados, mas por se tratar de uma questão mais ligada à ética e à questão da compatibilidade da advocacia, isso foge um pouco da alçada, mas na medida do possível temos tentado conseguir êxito nessa tarefa.
A questão que eu proponho é a seguinte, até na linha do que foi salientado pelo professor Eduardo Maneira, quais as expectativas dos senhores acerca da qualidade técnica das futuras decisões dos tribunais administrativos, tanto no âmbito do CARF, quanto no âmbito estadual e municipal, levando em conta a experiência dos futuros conselheiros, a formação destes, enfim. Minha pergunta é nesse sentido. Para os dois, primeiro para Pode falar. Eu vislumbro uma dificuldade muito grande em relação da experiência que a gente tem no Conselho de Contribuintes, da dificuldade que as entidades hoje têm na indicação da sua lista tríplice, em indicarem pessoas fora do quadro de advogados. E aí eu não posso dizer que haverá uma perda de qualidade, porque podem existir especialistas, professores, pessoas que não advogam e que têm um conhecimento técnico especializado das matérias. Mas, sem dúvida nenhuma, as entidades terão muita dificuldade em encontrar essas pessoas. É essa vivência que a gente tem no Conselho de Contribuintes. Eu posso falar pelo Conselho. Creio que vai ser difícil e até que se recomponha um quadro com a saída dos classistas advogados, eu penso que isso aí demora. Obrigado, Maria de Lourdes. Passa a palavra para o professor Eduardo Maneira. Bom, eu reconheço que no âmbito dos conselhos de contribuintes dos estados, talvez a dificuldade seja maior nos conselhos de contribuintes dos estados e talvez nos conselhos municipais. No âmbito do CARF, há uma dificuldade também, tanto é que vários conselheiros ainda precisam ser nomeados. Eu acho que ainda há, salvo engano, 52 vagas de conselheiros a serem preenchidas. Mas eu tenho que ter esperança, né? Eu tenho que ter esperança. As nomeações que foram feitas até agora, eu acho que são boas. Tem um perfil de jovens advogados com boa formação acadêmica e pouca experiência profissional. Então, isso pode, num primeiro momento, gerar um certo... falta aquela experiência, aquela tarimba, há um holofote voltado para a atuação dos conselheiros, dos contribuintes no CARF, e por razões, num primeiro momento, talvez, de insegurança, um jovem representante dos contribuintes, não sei se vai ter segurança para um embate com o experiente representante da Receita Federal, que domina aquela matéria e tem a prática do julgamento, porque não basta ter o conhecimento técnico, tem todo um procedimento que a experiência que conduz, né, os trabalhos nesses órgãos colegiados. Mas passada essa primeira fase, eu tenho a esperança de que o Conselho, o CARF especialmente, está sendo composto por pessoas de boa qualificação, bem intencionadas, que querem mostrar serviço e vai passar, aí eu não sei se para o bem ou para o mal, querem mostrar que são profissionais competentes e qualificados, vão ter uma experiência de 2, 4 e 6 anos e depois vão para o mercado, né? Mas é difícil, é uma coisa meio de especulação. O único receio que eu tenho é, tendo em vista essa evidente inexperiência, é aquilo que, mais uma vez, o Quiroga disse, eu relembrar. Você ter a sensação de que o conselheiro está aprendendo num processo seu é meio angustiante, né? Assim, vai aprender logo no meu caso, né? Mas é o que temos aí pelo perfil das nomeações que já foram feitas, são pessoas, e que eu acho que talvez, é o que
Não é isso que vai acabar ou diminuir a corrupção. A remuneração de R$ 11.200, porque dentro de... porque são os interesses de escritórios. Os escritórios amanhã podem fazer a mesma coisa, falar assim, você vai para lá, fica 2 anos, 4 anos, depois tem lugar garantido. Nós não podemos ser tão ingênuos que são essas medidas que vão acabar com eventuais focos de corrupção que infelizmente ocorrem, mas que felizmente são minoria. Dentro desse mesmo assunto, mas considerando as suas observações, doutor Eduardo, que a dificuldade no Estado, eu penso que ela ainda é maior do que o CARF, inclusive pela questão remuneratória, porque veja bem, ainda que no CARF esse valor que hoje está estabelecido, 11 mil, 8 mil, não sei. Pode chegar a 11 mil. Mas parece que a base é 8 mil. O Estado, ele teria que rever toda a sua política em torno disso, porque hoje nós pagamos jeton, que o Estado paga jeton, um valor igual, tanto para conselheiros classes como fazendários, mas num valor que advogado nenhum vai parar de advogar para poder ser conselheiro no conselho, se for sob essa ótica. Então, a nossa dificuldade ela é muito maior, lá no CARF já existe uma política nesse sentido, e o Estado, eu creio que até o próprio município, ele teria que rever a sua política de remuneratória nesse caso. Vou aproveitar. Você acha que se aumentasse a remuneração do jeton facilitaria nos estados? É provável, né? Eu acredito que se fosse condizente, que oferecesse uma base, talvez no estado uma base dessas, que é do CARF, talvez pudesse ser interessante. Para uma pessoa durante 2, 4 anos se dedicar a isso, né? Mas isso aí também a gente fala meio que especulando nesse caso, porque a gente não sabe. Bom, agradecemos pelas completas e concisas explanações e, em nome da comissão, gostaria de entregar os certificados aos palestrantes, aos presidentes de mesa.